Olá, boa noite a todos, como estão? Espero que bem, né? Nesse momento que precisamos ficar em casa, né? Quero que vocês saibam que todos nós, professores da Uniara, estamos à disposição de vocês, né? Utilizando essa tecnologia, né? Para que nós não paremos de todo e vocês fiquem prejudicados com isso, né? A intenção de usar os recursos tecnológicos é essa, né? Manter o contato com vocês, manter a formação de vocês, né? Através dos conteúdos e algumas atividades que nós passaremos. Também para que nós possamos conversar, né? Trocar ideias sobre o curso, sobre as matérias, durante esse período em que precisamos ficar resguardados. Tá? Contamos com a compreensão de vocês e saibam que nós estamos à disposição de todos, tá bom? Em primeiro lugar, né, eu tive a ideia de criar, né, esse videozinho, né, para orientá-los com relação aos textos que eu estou postando na aula de hoje. Tá? Eu coloquei dois textos bastante interessantes para nós lermos e conversarmos sobre eles. Então, eu vou dar uma leve orientada sobre o que vocês vão grifar, né, e ressaltar com maior importância no texto. Tá? O primeiro texto ele fala endemia, epidemia e pandemia. Tá? Conheça as classificações das doenças. Tá bom? E ele vai ressaltar, em primeiro lugar, o seguinte, né? A palavra endemia, ela tem um caráter local, certo? Então, sempre que nós temos uma doença endêmica, né, ela ocorre com frequência numa região delimitada. Né? A endemia ela não é classificada como uma doença de acordo com o número de casos, mas sim com a localização. Ela sempre ocorre no mesmo local. Outra coisa interessante da endemia é que a endemia geralmente ela tem, né, um caráter específico de uma determinada região, né, e um período de ocorrência. Então vamos dar um exemplo, né? Quando a gente fala da endemia de malária na região norte do país, né? Malária, o vetor dela é o mosquito prego, né? E nos períodos em que há maior umidade e calor, há a proliferação do mosquito e, consequentemente, maior incidência de malária. Beleza? Então, o Brasil tem alguns casos clássicos de endemia, né, como a febre amarela, a malária, né, e muitas vezes é recomendada a vacinação prévia para evitar essas doenças. No caso da febre amarela, é uma exigência, né? Sempre que você vai viajar, é importante estar com essa vacina em dia, tá bom? Outras doenças endêmicas que nós temos que são importantes no nosso país, né, que durante muito período afetou uma parcela bastante grande da população, principalmente quando a maioria da população brasileira era rural, é a doença de Chagas, né, transmitida pelo barbeiro. Essa doença também é endêmica, principalmente no meio rural, né? E também podemos citar outras doenças como a esquistossomose, leishmaniose, né? E a dengue, né? No caso, a dengue é uma doença endêmica, né? Se tornou endêmica no nosso país, né? E ela tem dois fatores, né, que a favorecem: o fator climático, que é o período de chuva e calor, né, que é quando há a proliferação do mosquito, né, e o fator social, né, que é a questão da ocupação do espaço, né, a questão do lixo, do modelo de cidade, né, toda essa questão, né, do modelo que nós temos de urbano no Brasil, né, e também de hábitos das pessoas, né. Um dos grandes problemas é a grande quantidade de lixo, né, jogado no meio urbano, né, e isso acaba favorecendo a proliferação do mosquito, né? O que mais que a gente pode falar? O texto vai trabalhar então, né, sobre espécies endêmicas também relacionada à biodiversidade e como muitas vezes uma espécie de uma determinada região, né, uma espécie de animal ou de inseto pode proliferar uma doença.
Agora, o texto trabalha o que é também a epidemia, né? A epidemia, né, ela tem uma característica seguinte, né? Ela é uma doença infecciosa, né, transmissível, que se espalha em curto tempo, né? E esse curto tempo é chamado de surto, né? Então, quando há um aumento muito rápido de doenças, né, um surto, a gente chama de epidemia. Um caso bastante famoso e triste foi o caso do Ebola na África Ocidental de 2014 a 2018, né? E atualmente a sífilis e o sarampo no nosso país, tá bom? Ela pode acontecer em vários níveis, beleza? E essas doenças epidêmicas já assolaram a humanidade por várias épocas, né? Por vários períodos da história, como a peste negra, cólera, gripe espanhola, né? Sífilis, poliomielite, né? Quando se alastra rapidamente, tá bom? E a pandemia? O que é uma pandemia? A pandemia é quando nós temos uma doença infecciosa e transmissível se espalhando por mais de um continente, né? Então, nós tivemos a gripe A, né, a gripe suína em 2009, né? Nós tivemos também, nós temos ainda o caso da AIDS, né? E a pandemia, atualmente, se discute muito a questão, né, do novo momento que a humanidade vive, um momento de globalização, né, globalização econômica, globalização cultural, né, onde há uma facilidade de circulação das pessoas pelos continentes, seja através dos modernos sistemas de transporte. E essa circulação maior de pessoas se dá tanto por questões profissionais, trabalho, quanto pelo turismo, né? Então daí a importância do guia de turismo saber desses assuntos, estar a par desses assuntos, né? E sempre que for montar uma viagem, né, procurar saber como é que está as condições, como é que estão as condições, desculpe, né, do local em que você vai levar os seus turistas com relação a essas doenças, né? A correta orientação dos seus turistas, né, com relação a isso, né, garantirá o sucesso da viagem, né, e o bem-estar do turista, que é a finalidade maior do guia, né, é criar as melhores condições possíveis para que a viagem seja inesquecível, né, para o seu cliente, né. Algumas doenças pandêmicas, como o coronavírus agora, têm chamado bastante atenção, né, pela velocidade com que ele se espalhou, né? E você pode observar que o padrão está relacionado. Ele surgiu localmente ali, né, na China, mas como a China hoje, além de ser um lugar que recebe muita gente, também tem muitos chineses viajando pelo mundo, né, com a melhora de poder aquisitivo deles, com as relações comerciais mais intensas que a China mantém com o mundo, isso tem causado, né, essa pandemia, né, com um caráter bastante preocupante. Não se pode deixar de dizer também, né, que a questão da informação hoje mais rápida, né, faz com que as pessoas fiquem mais atentos à pandemia. Se nós não tivéssemos um sistema de comunicação divulgando rapidamente, né, muitas vezes, né, de forma simultânea ao fato, né, o que vem acontecendo, o problema poderia ser bem maior, né? A doença poderia causar mais vítimas por falta de prevenção e preparo, tá bom? Então é isso, esse primeiro texto trabalha essa diferenciação, tá? Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês, sejam bem-vindos, participem do portal. Durante o período das aulas eu estarei, né, online ali no portal, na sala de aula, para responder qualquer dúvida. Então, eu dou essas viradinhas aqui porque eu olho para o computador para ver se alguém está, né, tá vendo alguma coisa, está falando alguma coisa, tá? Então participem, tá? E vamos aí, tá bom? Muito obrigado, boa noite.